Um abraço para todo mundo aí, galera do segundo ano, aula de Sociologia, unidade 6, página 18. Unidade 6, página 18. Galera, nós vamos falar de sociedade pós-industrial. De acordo com essa imagem que vocês estão vendo aí agora, tá ok? Vocês estão vendo justamente a modernidade, vocês estão vendo os grandes prédios, a tecnologia, os grandes investimentos, tá ok? Da nossa sociedade hoje contemporânea, tá ok? Bom, primeira coisa que nós tentamos compreender sobre esta sociedade pós-industrial. Quando se fala sociedade pós-industrial, está falando justamente de uma sociedade que foi formada pós-revolução industrial e perceber justamente o que esta revolução industrial causou, mudou na vida das pessoas. E nós compreendemos que tem uma evolução sociocultural, tá? Que através desse tempo criou justamente essa modernidade, esses prédios que na maioria das vezes são prédios inteligentes. Leandro, o que são prédios inteligentes? São prédios justamente ao contrário dos prédios antigos, são prédios muito mais modernos, prédios justamente onde a tecnologia, a internet controla as portas, as câmeras com vigilância online, satélite, por aí vai, todo tipo de tecnologia para proteger esses grandes centros empresariais que estão distribuídos em várias partes do mundo, nas principais cidades do mundo, tá ok? Então essa evolução sociocultural, ela mudou justamente o comportamento humano de tudo aquilo que ele pensava. A Revolução Industrial, ela aos poucos ela foi mudando, alterando a vida das pessoas, alterando a vida das cidades. As cidades elas mudaram. As cidadezinhas antigamente elas dependiam muito do interior, que o interior alimentasse essas cidadezinhas. Pelo contrário, essas cidadezinhas se transformaram em mega cidades e essas cidadezinhas do interior acabaram perdendo destaque. E hoje as cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, todas essas cidades no mundo, as maiores cidades, elas são vistas para alguns como lugar de oportunidade, de desenvolvimento, de emprego, que eu e você sabemos que nem sempre é assim, tá ok? Essa ideia de que eu vou sair daqui para uma outra cidade porque a minha vida vai melhorar, não é assim. Por que não é assim? A gente vai discutir isso aqui agora, o porquê não é assim. Bom, primeiro que nós percebemos que uma economia, tá, que passou por esses séculos com grandes mudanças, então esse processo de industrialização foi aquilo que alterou a economia. Então a economia do mundo hoje ela depende do processo da industrialização. Vocês estão aí agora se deparando com esse fenômeno aqui, que realmente isso vai entrar para a história de vocês, que nós estamos vivendo esta quarentena, tá, nas nossas residências, porque existe um vírus por aí realmente que está abalando não só a saúde das pessoas, mas também abalando, destruindo a economia. Porque você para de vender, você para de produzir. E quando você para de vender, de produzir, esse dinheiro ele fica parado, o dinheiro não circula. E para a economia isso é ruim. As indústrias elas não podem ficar paradas, as indústrias elas têm que estar em movimento. E nós temos muitas indústrias que funcionam 24 horas. Essas indústrias elas movimentam a economia. Então nós começamos a perceber que esta mudança sociocultural, esta mudança específica após essa revolução industrial, esta mudança realmente ela alterou toda a vida das cidades grandes. As cidades grandes hoje, tá, praticamente grande parte das cidades, principalmente como Nova York, Berlim, Londres, essas cidades elas quase não dormem. Elas funcionam 24 horas. Esta economia ela está ligada justamente à produção,
a venda, a industrialização. E assim o dinheiro ele tem que correr. Então, esta sociedade pós-industrial que nós estamos falando agora, ela é uma sociedade muito mais acelerada pela necessidade da produção específica. Tá ok? Bom, e aí elas são marcadas por um rápido crescimento no setor de serviços, tá? E vocês sabem que nós temos vários setores de serviços aí, setores básicos, tá? Os setores essenciais, tá ok? Então, é um rápido crescimento nesses serviços aí, nesse setor de serviços, tá ok? É um rápido aumento na tecnologia da informação, tá? Da velocidade da informação, tá? Vocês têm o celular de vocês e vocês têm informações toda hora você tem informação aí no celular de vocês. Bom, na verdade essa informação não significa conhecimento. Não significa, eu digo isso para vocês, meus filhos, não é porque vocês acessam o Google ou têm informações aí no celular de vocês que vocês estão sendo formados ou têm conhecimentos. Nós já falamos sobre isso, né? Essas informações muitas das vezes são desencontradas, sem dados e sem fontes, e não podemos confiar em nada que não tem dados e nada que não tem fonte. Isso é uma coisa muito perigoso para o nosso crescimento, é muito perigoso para a gente, principalmente compartilhar algo realmente fantasioso, algo que nós não conhecemos. Então, este aumento, tá? Este rápido aumento da tecnologia e da informação, ela mudou o mundo. Ela mudou a maneira em que as cidades elas estão ligadas. As cidades hoje, elas estão ligadas, elas estão interligadas, elas dependem uma da outra. Hoje, quando você fala que você vai fazer uma quarentena e parar uma cidade como Nova York, nossa, e as cidades que dependem dessa cidade? Como é que elas vão sobreviver? Tá ok? Então, nós começamos a perceber que este aumento da tecnologia e da informação, ela faz com que você fique muito mais dependente. E ficar dependente de cidades, ficar dependente de serviço e de produtos, realmente, neste cenário hoje atual, é um pouco perigoso. Mas é óbvio que nós temos que destacar que este aumento da tecnologia e da informação, ela levou a humanidade a um outro cenário, tá? Outro ponto, o conhecimento e a criatividade. Elas tornam-se matérias cruciais de tais economias. Lembra que eu falei para vocês que não adianta você falar assim, nossa, eu vou sair da minha cidadezinha e vou para uma cidade maior para buscar uma vida melhor? Digo para vocês que quando você não tem o conhecimento e a criatividade, quando você não tem a formação acadêmica, a situação vai ficar feia para você. Porque você, sem estudo, sem formação acadêmica, sem conhecimento, sem criatividade, como é que você vai sobreviver numa cidade grande? Então, hoje, infelizmente, quando você fala assim, vou para um outro país, vou morar em Nova York, vou morar na Alemanha, vou morar em Londres, no mínimo, você tem que ter uma base de conhecimento. Você tem que dominar a língua, você tem que ter uma boa formação acadêmica, justamente porque você vai competir no mercado de trabalho com pessoas que têm certificados melhores do que você. Então, quer dizer, o mundo ele está muito mais competitivo, o mundo ele está muito mais violento, o mundo hoje ele não está mais amigável. Uma coisa que eu aprendi muito na minha faculdade e falo para vocês, o meu professor ele dizia assim para mim não, dizia para a turma inteira. Tá vendo esse coleguinha do seu lado aí que você faz trabalho? Tá vendo? Uma coisa eu digo para você. Quando você se formar na sua faculdade, na sua pós-graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, esse teu coleguinha vai virar adversário. Porque se tiver uma vaga numa empresa e tá você e ele concorrendo a esta vaga, vocês dois naquele momento se transformam em adversário.
porque você quer a vaga para você e ele também quer a vaga para ele. E aí? Então, quer dizer, a amizade ela continua na sala de aula, a amizade ela continua na faculdade, a amizade ela continua, mas é a realidade, o mundo é competitivo. O meu colega de trabalho, o meu colega justamente de faculdade, eles são praticamente, entre aspas, o meu adversário neste mundo competitivo, tá ok? Então eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter criatividade, eu tenho que ter domínio justamente para eu poder me sair bem. Não adianta vocês, meus filhos, quererem ir para uma cidade grande como esta sem nenhum conhecimento, sem nenhuma formação acadêmica. Nós precisamos estar ligados e antenados justamente. Há uma grande preocupação no processo acadêmico de escolaridade dessas pessoas, tá ok? Então, nós começamos a discutir essa sociedade pós-industrial, uma sociedade onde a maioria dos empregados não estão ligados à produção de mercadorias, tá ok? Nós começamos a discutir justamente que essa sociedade pós-industrial, ela praticamente, ela visa o poder, ela visa justamente o lado da posse, do domínio, do conhecimento. E isto é uma coisa que nós temos que analisar. A sociedade pós-industrial, ela é muito mais competitiva, tá? Ela é muito mais centralizada. Ela busca sempre os melhores, tá ok? Essa administração política, esse lado de dominar os setores, eles fazem parte de um mercado muito mais competitivo, tá ok? Nós temos aqui organização do trabalho, tendo como base técnica da produção os processos mecanizados, caracterizados da era industrial, tá? A sociedade pós-industrial, ela é formada por 3 esferas, que é a social, política e cultural. Ela pode ser formada por essas 3 esferas, mas elas estão ligadas umas com as outras. O social está ligado à política e o cultural está ligado ao social, por sua vez se liga novamente ao lado político. Então essas 3 esferas, elas estão unidas, são distintas, mas elas estão unidas aonde? Na formação de uma sociedade pós-industrial, numa formação de uma nova sociedade. Então, essa sociedade pós-industrial, ela busca os melhores na política, os melhores na sociedade e os melhores na cultura. Estas mudanças profundas na organização do trabalho, tá ok? Ela praticamente muda a maneira de pensar e de agir. Então, o que muda nessa sociedade pós-industrial? As relações de trabalho. Como você vende a sua força de trabalho, como você está inserido com o seu conhecimento, com a sua técnica, com a sua ambição e ousadia, tá ok? E a partir daí, você começa a ver esta imagem aqui. O mundo mais conectado, um mundo mais dependente da tecnologia, mais dependente da era digital, mais dependente da língua. Posso dizer para vocês hoje com sinceridade, antigamente falava assim, você tem que fazer uma língua para se dar bem no mercado de trabalho. Muitas das vezes você tem que fazer 2 línguas. Hoje, quando você fala mais de uma língua, hoje você, no mercado de trabalho, já te olham com outros olhos. A necessidade de ter mais de um idioma está sendo mais cobrado hoje. Para uma grande empresa internacional, dominar a tecnologia e dominar a língua é fundamental para o crescimento da mesma, da empresa, e para o seu crescimento. Então, quer dizer, há uma mudança cultural, social nessa sociedade pós-industrial. Esta sociedade, por sua vez, ela muda a cultura, ela muda os hábitos, ela muda o comportamento do ser humano. Entenderam? Galera, por aqui finaliza a minha aula. Um abraço para todo mundo, tá ok? E
até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu, galera. Um beijo. Fui.